Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlene, sou professora de História. Hoje o nosso tema de estudo será a Revolução Russa, também chamada de Revolução Socialista. Essa é a importância de estudar esse fato histórico. É saber que pela primeira vez na história vai ter a introdução de um sistema econômico que vai rivalizar com o sistema capitalista, que será o surgimento, então, na prática do socialismo de fato. Ok, pessoal? Eu frisei alguns pontos interessantes para conversar com vocês e pontos que tem que ser salientado, porque é o que aparece nas questões relativas a esse assunto. Vamos lá, então? Bom, para estudar a Revolução Russa, eu já tenho que ter na minha cabeça que o quê? Ela é uma revolução na Rússia em que o socialismo de fato vai passar a existir na prática. Bom, eu tenho que saber como é que era a Rússia antes da introdução do socialismo, né? A Rússia era um país atrasado, 80% da população ainda vivia dependente do campo, né? Concentrada no campo, a economia era concentrada no campo. A Rússia tinha um dos piores salários, né, ao proletário. Ainda as pequenas indústrias que surgiam, né, naquele momento, que estavam funcionando naquele momento, era com muita exploração no campo, né, do trabalhador. A desigualdade social muito alta, a nobreza era dona de quase todas as terras, sem contar que a Rússia tinha como sistema político uma monarquia absolutista. E a Revolução Russa, gente, ela vai acontecer em 1917, é século XX já. Para nós historiadores isso já é, né, já são fatos modernos demais, né, contemporâneos, desculpa. E é algo muito atual. Então, para ainda se ter uma monarquia absolutista, a Rússia estava muito atrasada mesmo no cenário, né, econômico-político. Bom, isso vai ser palco já para acontecer alguns acontecimentos, né, que vão ser anteriores, né, à Revolução Russa, mas que vão ser um ensaio. A Rússia se envolveu numa guerra contra o Japão pela região da Manchúria, tá? Ela acaba sendo derrotada e isso gera consequências ainda mais catastróficas, né, na sua crise social, econômica. O governo do Czar, que era o imperador, né, de governo absolutista, ele passa a receber críticas muito duras e então, né, a situação vai começando a ficar cada vez mais complicada. Até o setor, né, da Marinha começa a ter revoltas e há uma reação, então, da população em pedir melhorias, né? E uma dessas reações da população será o Domingo Sangrento. Domingo Sangrento, então, é uma manifestação que deveria ter sido pacífica pelas ruas, né, de São Petersburgo, na época capital da Rússia, e as pessoas, então, saem pedindo melhorias nas condições de vida. O que o Czar vai interpretar de uma forma muito contrária, né, ao diálogo. Então vai haver, né, um ataque violento, né, de forma das forças, né, militares do Czar. Isso vai gerar, então, esse episódio chamado de Domingo Sangrento. Várias pessoas, então, ali vão enfrentar as forças militares até seria um momento que deveria ter sido pacífico e não foi. Então, para controlar, né, a insatisfação que estava acontecendo, o Czar então resolve, né, convocar uma Duma, mas isso fica mais na teoria e não na prática, que seria uma assembleia, né, representando várias facções do povo, mas isso não aconteceu. Ele cria isso na teoria, mas não escuta essa Duma, essa assembleia. Bom, na Rússia existiram dois partidos políticos de cunho socialista que estão surgindo nesse momento em que a Rússia está passando por vários problemas econômicos, políticos e sociais. Então, isso vai ser palco perfeito para a penetração de ideias socialistas. Nesse surgimento desses partidos socialistas, nós temos dois, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques vão ser a maioria, é um grupo mais radical, que acreditava que para colocar o socialismo de fato na prática teria que ser através de uma revolução, liderados por Lenin. Já os mencheviques, liderados por Martov, também vai ter, né, do lado o apoio do Kerensky. Eles já eram um grupo de minoria e eles eram mais moderados, né? Eles acreditavam no diálogo, né, num processo lento, gradual, e já os bolcheviques já eram mais radicais.
Bom, aqui é o símbolo, então, né, do socialismo, a foice dos trabalhadores do campo, o martelo, então, né, os trabalhadores da indústria. Nós temos aqui as diferenças, né, do socialismo para o capitalismo, que são dois sistemas econômicos bastante distintos. O capitalismo é o nosso sistema, visa o lucro, a propriedade privada, né? A gente não... Por ser capitalista, a gente sempre espera algo em troca, né? O socialismo não, é acabar com as desigualdades sociais, é estatizar a economia, tornar tudo do Estado, né, do líder político. E não tem o que é privado, né? Eles não objetivam muito isso, sim o que é coletivo. Então, um dos lemas do socialismo é que não existe história sem a luta de classes. Então, por isso que o socialismo tenta acabar com as desigualdades sociais. Não há uma ambição material como há no capitalismo, né? São dois sistemas bem distintos. Bom, as fases da Revolução Russa, né? Nós temos a fase da Revolução Branca, que é essa primeira fase, ela dura poucos meses, que é o momento, então, que vai ser dado um golpe, tá? No czar, e vão tirar ele do poder, e o Kerensky assume, que na verdade vai representar os mencheviques. Não vai acontecer nada aí de diferença, né, gente? Só a Rússia permanece na Primeira Guerra Mundial, né? Já é 1917, então a Rússia está na Primeira Guerra, nada modifica-se nem socialmente nem economicamente. E aí vem a Revolução Vermelha, porque o Lenin, então, líder dos bolcheviques, assume então o leme dessa revolução, tira o Kerensky do poder, né? O Kerensky se retira, e aí ele vai ter que tomar algumas medidas de impacto. Então, as primeiras medidas do Lenin é tirar a Rússia da guerra, porque o país está em crise, está passando por um momento bastante catastrófico na sua história, né, política e econômica. Então, a Rússia vai ser retirada da Primeira Guerra Mundial através do Tratado de Brest-Litovsk. E aí, nesse momento, então, né, nessas medidas do Lenin, né, a assinatura desse tratado, ele estatiza a economia, né, isso é uma coisa que cai bastante em questões. O que é estatizar a economia? Tornar tudo do Estado. Então, ele começa a se apropriar de indústrias, bancos, né, e tornando tudo isso do Estado. E também se apropria de alguns bens, né, ligados à nobreza que tinha fugido com o processo de da Revolução Socialista, né. Bom, essa aqui é a figura do Lenin, né. E a terceira fase seria a Guerra Civil. É o momento, então, que o czar se reúne com alguns países para tentar tirar, de fato, o Lenin do poder e voltar ao sistema de monarquia absolutista de novo na Rússia. Mas ele não consegue, vai haver uma vitória do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, e, de fato, se percebe que o socialismo estava, né, realmente tendo a sua implantação na prática mesmo e não tinha volta. Bom, como o país estava atravessando por um momento de crise, o Lenin ele resolve adotar uma forma econômica de recuperar a economia antes mesmo, né, de caminhar com esse sistema socialista. Então ele cria a NEP. Isso cai muito em questões também. O que seria a NEP? A NEP é a nova política econômica. Ela seria o quê? Quando cair a NEP, tu tem que perceber que o Lenin, então, ele vai adotar algumas ideias capitalistas para que o país se recupere economicamente. Como assim? Sim, é isso mesmo, adotar medidas capitalistas numa economia que agora já era socialista para poder recuperar a economia. Ou seja, ele deixa algumas pequenas e médias empresas funcionando de forma privada, tá? Deixa capitais estrangeiros entrar no país e aí sim, né, a economia começa a funcionar, aí ele se fecha novamente, né, tirando essas ideias então que ele tinha tido com a NEP. Em 1922 é criado a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, a gente não fala tanto agora em Rússia, e sim União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aqui é a cúpula onde está, né, o corpo do Lenin, né, ele foi embalsamado e tem lá toda uma visitação no mausoléu, né, que preserva o corpo dele. Além da criação, então, da União Soviética, o Lenin ele vai passar por vários aneurismas cerebrais, e AVCs, né, gente? E ele vai acabar, então, tendo o óbito num desses AVCs,
e ele tinha duas pessoas para substituí-lo, que seria o Stalin e o Trotsky, que era o representante, né, das forças do Exército Vermelho. Mas o partido escolhe o Stalin, porque o Stalin não tinha as ideias tão radicais quanto o Trotsky. E o Trotsky, depois, anos após, ele vai para o México e acaba sendo encontrado morto por golpes de picareta, tá? Aí nós vamos ter, então, depois do Lenin, o governo, né, de Stalin, que vai levar, né, vai acabar participando aí da Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Eu espero ter ajudado com esse breve resumo, porque é um assunto bastante complexo. E a importância da Revolução Russa é a implantação de um sistema, então, que vai rivalizar com a economia capitalista, tá?